Olá, olá, meus queridos alunos. Agora falando um pouquinho, né, vamos tentar falar o mais rápido possível aqui de emolumentos. Lembrando, emolumentos tem disposição da lei geral, né, de emolumentos, que é a lei 10.169, né, federal, onde ela diz alguns critérios, né, muito poucos ali. O que mais interessa para nós, né, que os emolumentos eles devem ser fixados ao efetivo custo e adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados, tá? Então essa aqui é uma qualificação, uma classificação muito peculiar, compete a cada estado, né, regulamentar a sua legislação de emolumentos. No estado de São Paulo nós temos a lei 11.331, que é a lei de emolumentos nossas aqui específica de São Paulo. Dela, o que a gente pode tirar de destaque importante? Artigo 2º, são contribuintes dos emolumentos por substituição tributária os notários e os registradores, lembrando, né, que os contribuintes principais são aqueles que se utilizam do serviço propriamente dito, tá? Então a responsabilidade aqui por substituição é a responsabilidade tributária pelo recolhimento, né, tanto dos emolumentos do próprio notário registrador como também dos efetivos repasses. As atualizações são feitas ano a ano através de atualização das UFESPs, que são as unidades fiscais do estado específicas, né, aqui do estado de São Paulo, tá? Então essas atualizações são feitas por decretos do Poder Executivo, que devem ser aplicadas sempre no ano seguinte, né, dessa atualização. Outras questões que a gente tem que levar em consideração aqui, a questão de atos e isenções. O Estado de São Paulo, suas autarquias e fundações não precisam pagar nada de emolumentos, assim como também os beneficiários da justiça gratuita. Tá? Então isso eles não recolhem nada de emolumentos. União, municípios e DF, tá? E outros estados, bem como suas respectivas autarquias e fundações, tá? Outros estados que não sejam o estado de São Paulo, estão liberados do pagamento dos emolumentos, exceto da parte que compete ao tabelião ou registrador. Então os emolumentos do próprio tabelião registrador devem ser recolhidos, exceto no caso de beneficiário de justiça gratuita ou prévia disposição específica, né, legislativa no sentido de isenção desses emolumentos, tá? Então não precisa, né, na verdade, né, aqui o serviço aqui é o que reforça, né, a tese de que o serviço é do Estado de São Paulo. Então, se é do Estado de São Paulo, ele não precisa pagar nada pelo serviço que é dele, tá? Que ele, na verdade, delega, né, um particular para que ele pratique, e os demais entes possuem o quê? A imunidade recíproca. Na verdade, isso aqui não é nem um caso de isenção, tecnicamente falando, é um caso de imunidade. Tá? Então, ele não tem uma imunidade tributária, né? No sentido de tributo, no sentido amplo. Lembrando, o STF decidiu que a natureza jurídica dos emolumentos é de a natureza jurídica tributária que se expressa sob a modalidade de taxa, porque trata-se de uma prestação de um serviço público divisível e específico. Tá? Então, por isso, são emolumentos taxas. E essas taxas, lógico, se for algum outros entes da federação, não faz sentido a União ter que pagar emolumentos para o Estado se ela tem imunidade prevista constitucionalmente. Tá? Essa é a lógica do sistema para nós não esquecermos isso. Suplementação das serventias deficitárias, já disse para vocês um pouquinho na aula anterior do capítulo 13, mas lembre-se, só para registro civil das pessoas naturais, até 13 salários mínimos de receita bruta. Tá? Então até isso o Sinoreg, né, que é o fundo que faz, o Sinoreg que gere nesse fundo de compensação, que faz a gestão, né, desse fundo, ele, na verdade, ele complementa até 13 salários mínimos brutos. Tá? Então é isso que tem que ser levado em consideração, só para registro civil das pessoas naturais, tá? Não se esqueçam disso. Órgãos que recebem repasses aqui em São Paulo, o Estado de São Paulo efetivamente, o IPESP, que é a carteira, né, da não oficializada das serventias, a Santa Casa somente de atos notariais, tá? Tanto atos de protesto como no tabelionato de notas, não incide a contribuição de solidariedade da Santa Casa sobre atos de registro, tá? Muito cuidado, é a fração de 1% da parte que compete ao tabelião, tá? Que é direcionada para Santa Casas, o Sinoreg, tá? Que tem também a incidência de recolhimento, o ISS, o Ministério Público através de um fundo especial, o fundo especial também de reaparelhamento do Tribunal de Justiça. Tá? Então são esses os entes que recebem aqui no estado de São Paulo. Porém, no registro civil de pessoas naturais, especificamente dos atos de registro, tá, praticados pelos registradores civis de pessoas naturais, autenticação de cópia e reconhecimento de firma e procurações praticados por registradores civis de pessoas naturais, que aqui em São Paulo pode, regime normal, né, recolhe sobre todas as despesas de todo mundo. Porém, os registradores civis, em atos próprios dos registradores civis de pessoas naturais, recolhem somente, tá? Anotem aí, IPESP e ISS, tá? O resto não tem previsão de recolhimento. Então, Estado, Estado, Santa Casa, é lógico, né, já também nenhum registrador, né, efetivamente recolhe Santa Casa, Sinoreg, todos esses não têm compensação, tá? Ou seja, não tem essa contribuição, necessidade de repasse. Eles não recebem, né? Na parte deles, os emolumentos, se vocês olharem lá a tabela de emolumentos do oficial de registro civil das pessoas naturais, vocês vão ver a parte do oficial, IPESP
ISS e total, só isso. Outro destaque importante aqui a ser feito para vocês é que está lá no capítulo 13 das normas a respeito das chamadas consultas, né, de emolumentos. O que é isso? Esse regime de consultas. Lembrando, né, os pagamentos serão feitos, né, em dinheiro ou até mesmo em cheque, né, ou tem que ser sempre em moeda corrente nacional. Decisão recente da Corregedoria vedou o recebimento em bitcoins, ou seja, em moeda estrangeira, né, considerada aí no caso da decisão, então bitcoin não pode. De tudo que acontece nas serventias relativo aos emolumentos, tem que ter a cota recibo, o recibo e a própria, né, esse regime, né, de cota o recibo, cota recibo. Eles têm que ser discriminados, né, de maneira efetiva dentro dos atos praticados. Então tem que indicar, né, para essa pessoa que está pagando os emolumentos o que tem de despesa de repasse cada um deles, isso que são chamadas cotas, né? Você tem que cotar ato por ato e mostrar para ela tudo isso, exceto nos atos de reconhecimento de firma e autenticação de cópias. Aí não precisa cotar esses atos, coloca-se o valor integral, né, o valor fechado dos emolumentos. Porém a tabela de emolumentos tem que estar na serventia em local de fácil visualização. Os recibos serão mantidos, né, os recibos dos atos praticados mantidos na serventia pelo prazo de 5 anos. A versão da tabela deve ser disponibilizada em braille ou arquivo sonoro, um ou outro, não ambos, tá? Não tem necessidade de um ou outro. O arquivo sonoro de maneira segmentada. Os beneficiários da justiça gratuita não precisam, né, recolher aqui no estado de São Paulo os emolumentos, tem uma hipótese de isenção específica. Atos praticados na REURB S, tá, de interesse social, serão aqui compensados pelo FNHIS, né, que é o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que na verdade é um fundo criado, né, pela União, que vai ser através de convênios, né, do próprio Estado, ou se o Estado não tiver esse convênio com a União, ele vai pegar um fundo de custeio dele próprio. Tá? Então isso também está previsto na Lei 13.465 e já veio para as normas também. É vedado, né, a cobrança de emolumentos de ato imputável, né, de erro ao próprio tabelião oficial. Então se ele tiver que corrigir algo que ele fez errado, ele mesmo tem que pagar. Na verdade ele não recolhe nada, né, ele pratica o ato de maneira gratuita. E muito cuidado, não pode dar desconto de emolumentos, tampouco cobrar acima do valor previsto. Consultas, reclamações e recursos sobre emolumentos e despesas das unidades de serviço notarial de registro. No caso de dúvidas sobre a aplicação da lei e tabelas de emolumentos, pode ser feita uma consulta de ofício do próprio notário ou a requerimento do interessado. Se de ofício do próprio interessado, o juiz corregedor permanente decidirá, né, no prazo de 5 dias, cabendo recurso em prazo de 5 dias para o corregedor geral da Justiça. Porém, se for a questão, né, relativa à provocação do próprio interessado nessa reclamação, o interessado será ouvido no prazo de 48 horas, o juiz corregedor permanente decide em 5 e o recurso poderá ser destinado ao corregedor geral da Justiça também em 5 dias. Tá, então a única diferença aqui da consulta de ofício para a provocada é que na provocada tem 48 horas para ouvir o reclamado. Item 82, tá? Destaque muito importante, desculpa que eu tô um pouquinho ruim da tosse. No caso de cobrança indevida, ou seja, cobrança a mais de emolumentos, lá no 82, deixa eu tomar uma água aqui, rapidinho. Engasgando com tosse. Beleza, voltemos. Desculpa, pessoal. No caso, então, de aplicação de valor indevido, né, ou seja, de um recolhimento de valor indevido, né, a mais do que deveria ter sido recolhido, poderá ser utilizado o quê? A devolução em décuplo, ou seja, em 10 vezes, né, o valor irregular, o valor que foi cobrado a mais, devolvido aos interessados, ser pago pelo próprio registrador ou pelo oficial que praticou esse ato indevido. Isso está no 82. Cuidado, tem uma decisão de São Paulo que fala o seguinte: só será devolvido em décuplo se for uma cobrança dolosa, tá? Se for uma cobrança que não prática, seja na verdade um mero erro de cálculo ou de interpretação de emolumentos, aí pode sim, no caso, o juiz aplicar a devolução só do emolumento, né, que foi pago a mais. Porém, se verificar-se que foi uma conduta dolosa, ou seja, o registrador do tabelião sabia daquela cobrança de emolumentos, você tem previsão expressa, né, inequívoca a aplicação do emolumento, aí tem que devolver 10 vezes. Além disso, pode ser constituída, né, na verdade, uma aplicação de multa, né, em decorrência dessas irregularidades. Essa multa, né, deverá ser recolhida ao Estado, né, que é uma renda ao Estado no prazo de 5 dias úteis, né, da decisão definitiva, tanto a devolução do valor em décuplo ou a devolução comum no caso de atos não dolosos, a ser apurado pelo próprio juiz corregedor permanente, e a multa destinada ao Estado deverá ser recolhida em 5 dias úteis. Lembrando, a renda para o Estado, né, constituir renda, tem que ser recolhida por meio de GARI. A imposição de multa, né, o juiz tem que fazer a gradação, né, dos limites da lei, considerando a gravidade e
a infração e o prejuízo causado. Não será recolhida a multa no prazo previsto, não sendo recolhida no prazo previsto, vai ter uma multa de acréscimo de 50%, mais os juros incidentes sobre, e será inscrito na dívida ativa. E da parte que o tabelião não recolheu, o registrador não recolheu, não devolveu para a parte interessada a restituição que ele cobrou a mais, poderá ser expedida uma certidão pelo juiz corregedor permanente para que ele execute, ou seja, vai ser um título judicial para que ele faça a execução desse título, tá? Para ele promover a execução do tabelião registrador para que ele receba esses atos. Questões importantes ainda para trazer para vocês: limites da multa. A multa ela deve ser no mínimo de 100 UFESPs e no máximo de 500. Está lá no artigo 32 da Lei de Emolumentos, e alguns destaques que eu passo a fazer para vocês aqui acerca de emolumentos que estão lá nas notas explicativas das tabelas. Pequenos aqui que a gente vai fazer alguns pequenos destaques, tá? No caso de por exemplo, vamos dizer assim, aqui lá na tabela de emolumentos de notas, tá? Vamos falar sobre ela aqui, alguns destaques aqui que é bacana colocar. Se é o item 1.1.6, tá? Primeiro o item 1.6, basicamente, se o instrumento permitir a lavratura por um instrumento particular, ou seja, a parte optou por lavrar por escritura pública, tem que dar um desconto de 40%. Tá? Então isso se aplica a todos aqueles instrumentos que poderiam ter sido lavrados sobre a forma particular, porém a parte opta em fazer isso por escritura pública. Então, como não é da essência do ato a lavratura de escritura pública, tem que dar um desconto de 40% do valor do emolumento, tá? Não é de 40% de desconto na base de cálculo, tá? É 40% do emolumento. Cuidado que na tabela de emolumentos, tanto do RI como do Notas, tem essas hipóteses de redução da base de cálculo ou redução dos emolumentos propriamente ditos. Não confundam os dois, tá? Muito cuidado com isso. No caso de enfiteuse, será considerado o valor de emolumentos de 20% do valor do imóvel se for domínio direto e 80% do útil. Porém, em se tratando de usufruto, considera-se 1/3 de usufruto e 2/3 da nua propriedade, tanto para notas quanto para registro de imóveis, tá? Muito cuidado. No caso lá no registro de imóveis vou ter disposição aqui, tá? 3.3 do notas. Para a gente encerrar o notas eu passo para a sequência. Se a escritura contiver, além do ato jurídico principal, outros atos acessórios, esse será, na verdade, com acréscimo de 1/4 no valor dos emolumentos para cada ato acessório que for praticado. Tá? Então, se tiver na escritura um ato principal, valor normal dos emolumentos, com base no que está previsto na tabela, porém, os atos acessórios serão cobrados de 1/4, ou seja, 25% de acréscimo no valor de emolumentos por ato acessório praticado. Atos praticados em ZEIS, terão aqui redução no tabelionário de notas e também no registro de imóveis de 50%. Muito cuidado com isso, tá? Tem nessas hipóteses. Escrituras de quitação, um valor de 1/5 dos emolumentos fixados, para fins das escrituras tratadas ali no item específico. A previsão na tabela distinta, tá, para lavratura de testamentos sem conteúdo patrimonial e com conteúdo patrimonial, o valor é completamente diferente. Sem conteúdo patrimonial, o testamento de R$ 90,55, o valor atual. Se for com um ato com interesse, com reflexo patrimonial, é R$ 1.646, ou seja, muda completamente. E ainda, nós temos uma disposição específica acerca dos testamentos aqui, já vou encontrar e falar para vocês aqui já de maneira mais tranquila, acerca dos testamentos com valor, que tem até um valor patrimonial reduzido, calculado sobre as UFESPs. Tentando me recordar qual que é o item certinho aqui. Eu tinha anotado, mas acabei me perdendo. Multa de 100 até 500 UFESPs, a questão de testamentos. Só um momento, vou encontrar aqui. Bom, vamos superar isso, depois eu vou achando, eu vou dando uma lidinha aqui, eu acabo encontrando e falo para vocês. Ou também deixo com meio de destaque, eu coloco lá no grupo para vocês, para facilitar isso. Mas tem à disposição, tá? E até o valor patrimonial do testamento, até um determinado número de UFESPs, ele tem uma redução também. Tá? Então, muito cuidado com isso para vocês não caírem aqui. Aí tem 2.7, tá? Encontrei. Nos testamentos públicos que versarem sobre patrimônio com um valor não superior a 3.000 UFESPs, terão seus emolumentos reduzidos em 50%. Então, até 3.000 UFESPs do testamento, que o conteúdo patrimonial até 3.000 UFESPs, 50% de desconto do valor com conteúdo patrimonial. Outro destaque importante, que eu vou fazer para vocês aqui, é que no caso de remessa, no lavratura do testamento, até o 5º dia útil após a lavratura, tem que ser enviado nesse testamento a notícia do testamento para a RCTO.
né, para registro de testamentos online, que é um dos módulos da Sensec, e o valor a ser cobrado é o valor de uma certidão, né, por cada remessa, a ser paga pelo próprio tabelião. Então ele não pode cobrar esse valor, que hoje é de 61,76, ele não pode cobrar isso da parte, né? Ele tem que ele mesmo marcar com isso de maneira indiscriminada, né? Ou seja, dele mesmo parte isso. Destaque lá no RTD-RCPJ, registro de associações de benemerência filantrópicas ou de pais e mestres terá o seu preço cobrado de acordo com a linha A, né, que é lá do valor econômico, valores, né, previstos reduzidos em 2/3, tá? Então, muito específica essa disposição aqui, tá lá no 4.8 das notas a respeito dos RTDs e RCPJ. Outro destaque importante também a ser feito, a base de cálculo de registro de contratos de locação, a base será a soma dos 12 primeiros aluguéis, se for, né, o caso de locação acima, né, ou por prazo indeterminado, ou se for reduzida, né, o prazo da locação, né, a soma de todos os aluguéis. Por exemplo, se for uma locação de 10 meses, é o valor dos 10 meses para ser considerado. Se for acima disso, né, com prazo indeterminado, vai ser cobrado acima somente de 12 meses. Dentro dos registradores de imóveis, nós temos algumas exposições, né, já emprestadas também, que a gente tratou lá do Notas, né, relativo às EIs, desconto de 50%, também tem descontos lá do programa Minha Casa Minha Vida. Porém, o mais importante que eu destaco para vocês aqui, os dois, né, na verdade, o item 1.1 e o item 1.4 do registro de imóveis. O item 1.1 é que, tratando-se de contrato de promessa de venda e compra, os emolumentos do registro serão reduzidos de 70%, ou seja, vai cobrar só 30%. E, por ocasião do registro da escritura definitiva respectiva, os emolumentos serão cobrados com desconto de 30%. Na verdade, tem que interpretar invertendo aqui, né, os dois descontos. Se entrou o compromisso de compra e venda para registro, vai cobrar só 30% do valor dos emolumentos. Veio a escritura definitiva de cumprimento daquele compromisso de compra e venda, vai ser cobrado o valor de 70% dos emolumentos. Por quê? O compromisso 30%, a escritura efetiva 70%. Os dois juntos dá 100% do emolumento. E o item 1.5, né, que eu vou destacar para vocês aqui também, o caso de usufruto, né, a base de cálculo será a terça parte do imóvel, tem essa disposição também na lei do TCMD, como eu já tratei com vocês já na aula específica acerca disso. E nos atos aqui, né, os valores dos emolumentos constantes dos itens 8 e 9, né, com registro de cédulas no livro 3 e da garantia no livro 2, havendo mais de um registro a ser praticado no livro 2, deverão ser cobrados a base de 50% dos valores para cada ato excedente. Ou seja, se uma cédula ela prevê vários registros no livro 2, vai cobrar o valor da cédula, né, efetivamente normal, e para cada ato praticado no livro 2, terão então os descontos, né, para mais de um ato. Né, o primeiro no livro 2 cobra normal, né, integral, por exemplo, uma hipoteca de um imóvel, e se essa hipoteca afetar mais imóveis, as outras registros serão com redução de 50%. Tá? Então, muito cuidado para não escorregar nesse aspecto. Relativos ao protesto, tá? É interessante destacar. Protesto em São Paulo é gratuito, tá? Ou seja, a distribuição dele é gratuita. Depois de protestado também esse título é gratuito. Só vai ser recolhido então o emolumento pelo protesto depois do pagamento, aliás, ou durante o pagamento ou na retirada, né, antes do efetivo protesto, ou no caso de título protestado será pago o cancelamento, mais o valor do emolumento do protesto. Tá? Então paga-se pelo protesto e pelo cancelamento. Qual que é o valor? O valor da tabela para o protesto mais 50% no caso de cancelamento. Cuidado, se for caso de registro, teve o caso de sucessão na serventia, ou seja, teve a vacância e depois a serventia passou para outro oficial. No prazo de 5 anos ele tem que ficar pagando para a família ou para o antigo titular o valor correspondente ao protesto que ele praticou naquela época, porque quem praticou o ato foi ele. O titular novo recebe os 50% de emolumentos, referido ao cancelamento, que ele está praticando o ato de cancelamento, porém, como foi o outro que praticou o protesto, o outro vai receber pelo protesto. Então, ou seja, 100% dos emolumentos relativos ao protesto será da família, né, do antigo titular ou do titular propriamente dito, né, caso ele ainda esteja vivo, e do novo titular ele competirá os 50% relativo ao cancelamento. Por quê? Vedação do enriquecimento sem causa. Quem protestou recebe pelo protesto, quem cancelou recebe pelo cancelamento. Dividam isso de maneira tranquila para que vocês não fiquem confusos. Relativo ao protesto, basicamente é isso, e disposição também da Lei Complementar 123, Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, onde nós temos ali um diferimento dos emolumentos, caso elas estejam cadastradas, né, no benefício que tem que ser renovado todos os anos. Nesse enquadramento, elas pagarão somente a parte do tabelião, tá? Então ele não recolherá os outros demais, né, incidentes ali, emolumentos. Isso é uma previsão expressa lá da Lei Complementar 123.
E disponibilizarei para vocês também, darem uma lidinha, as chamadas, né, os enunciados sobre cobrança de emolumentos notariais do Colégio Notarial do Estado de São Paulo. Vou disponibilizar para vocês darem uma lidinha, tá? Tem 12 páginas, autoexplicativo, bem tranquilo, ajuda muito vocês ali, eventualmente venha cair na prova alguma disposição daqui, desses enunciados, então muito cuidado. E cuidado, né, especificamente também com as notas explicativas do protesto, tá? Basicamente essa que eu disse para vocês, tá? Do cancelamento, né, a respeito de cancelamento e efetivamente no caso de sucessão das serventias, tá? Porque o Reinaldo Veloso está na banca, pode ser que essa questão caia de maneira contundente. Feito isso, terminamos aqui então a parte de emolumentos, tá ok, pessoal? Até!